Essa questão aqui, se P e Q são números primos, tais que P menos Q é igual a 41, então o valor de P mais Q é... Então, veja bem, quando a gente tem os números primos aqui, né, vamos colocar aqui números primos. Quais que são eles, né? O primeiro número primo é o 2, porque números primos são aqueles que são divisíveis somente por dois números, o 1 e ele mesmo. O próprio 1, ele não é primo, porque ele não é divisível por dois números. Ele é divisível somente por 1, que no caso é ele mesmo. Então, ele não se encaixa em número primo. Então, a gente tem o 2, o 3, o 5, depois o 7, depois o 8 não pode, o 9 não pode, o 8 composto, o 9 composto, o 10 também, 11, depois o 13, e assim vai, tá certo? 3 pontos aqui, assim vai. Então, olha só o que a gente tem aqui. A gente tem uma subtração entre dois números que resulta em 41, né? P menos Q é igual a 41. Aqui é interessante a gente lembrar que quando a gente tem uma subtração entre dois números ou uma adição ou subtração entre dois números e resulta em um número ímpar, porque 41 é um número ímpar, então a gente sabe que um desses números é par e o outro é ímpar, porque, se vocês não lembram, vamos lá, vamos fazer a regrinha. Canto a regra, ó. Ímpar menos ímpar dá par. Par menos par dá par. Quando a gente mistura, ó, quando a gente coloca ímpar menos par, começa a dar ímpar, entendeu? Ou par menos ímpar, mesma coisa, dá ímpar também. Então, a gente só tem o resultado ímpar numa subtração ou adição quando um desses números é par e o outro é ímpar, tá certo? Quando a gente está falando entre dois números aqui, né? Vou comprovar aqui rapidinho para vocês, ó. Ímpar menos ímpar dá par. Vamos ver. Se a gente coloca aqui, por exemplo, 17 menos 3, tá? 17 menos 3 é 14. Ímpar com ímpar deu par. Deu par. E na soma ia ser a mesma coisa, ó. 17 mais 3 dá 20. Então a soma e a subtração entre esses dois números daria um número par necessariamente, tá certo? Par menos par dá par, ó. Quer ver? Ó, 8 menos 2 dá 6. 8 mais 2 ia dar 10. Agora quando a gente começa a misturar, ó, a gente coloca ímpar menos par, por exemplo, 9 menos 2, começa a dar ímpar, deu 7. Par menos ímpar, então a gente coloca, sei lá, 10 menos 3 dá 7 também. Começa a dar números ímpares. Então nós sabemos que um desses dois aqui vai ser um número par. E se os dois são primos, então um desses números aqui é 2. Aí você vai concordar comigo, ó, que o 2 vai ser o quê? Por quê? Porque senão a gente ia ter o resultado do número negativo aqui, né? Ia ser menos 41 e não 41. Então a gente pega um número maior e subtrai 2. Qual número menos 2 dá 41? O único número que menos 2 dá 41 é o 43. Tá certo? Então 43 menos 2 é igual a 41. Logo, 43 mais 2 é igual a 45. Beleza? Então, é a letra D aqui. Lembrando, foi só raciocinar. Necessariamente um desses números seria par. O único número par que é primo é o 2. Se você for procurar, nenhum outro número par é primo. Todos os outros números pares além de 2 são compostos. Tá certo? Até porque eles são divisíveis, no mínimo, pelo 1, por eles mesmos e pelo 2. Outras coisas, né? Como, por exemplo, quando a gente tem par e a gente tira par, vai sobrar par, claramente.
quando a gente tem ímpar e a gente tira ímpar, vai sobrar par, né? Porque a gente, querendo ou não, tá tirando o ímpar daquele número, né? A gente não está mantendo ele ímpar, tá certo? Porque os números eles funcionam nessa ordem: 1 é ímpar, 2 é par, 3 é ímpar, 4 é par, e vai indo assim: par, ímpar. Então essa percepção ajuda aqui nessa hora dessa soma aqui também e dessa subtração. E aí você me pergunta, por exemplo, se eu tiver mais de 2 números na operação, né, de adição ou subtração. É muito simples. Vamos dizer que seja, sei lá, ímpar menos par menos ímpar. O que vai acontecer? Ó? A gente sabe, é só a gente pegar por partes. Ó. Ímpar menos par, eu sei que dá ímpar. Ímpar menos ímpar, eu sei que dá par. Então isso aqui vai dar par. Entendeu? Vai ser sempre assim, ó. Vamos ver. Ímpar menos par, vamos ver, ó. 7 menos 2 menos outro ímpar, 3. 7 menos 2, eu sei que vai dar 5. 5 menos 3, eu sei que vai dar 2. Deu par. Então é só a gente ir fazendo essa sequência aqui, puxando de 2 em 2, que a gente chega. A gente só precisa saber dessa parada aqui.